Cumprimento a todos com a paz de Yahushua, o Salvador, aquele que deu sua vida, seu sangue, para nos libertar do império das trevas. Estamos aqui, mais um encontro com a palavra, e neste sábado vamos dar continuidade ao tema salvação, que estamos estudando já fazem muitos dias, meses até, que estamos trabalhando esse tema. E hoje, especificamente, vamos ver sobre o sábado, que é descanso. É um descanso prometido. A gente pode dizer que existe uma relação muito íntima entre o sábado e a salvação. Por quê? Porque a salvação é a pessoa ter o descanso eterno, a vida eterna. Salvação é a pessoa sair da escravidão, ser liberto e passar a ter liberdade. Isso é salvação. E isso nos dá descanso. Nós vamos ver aqui no livro de Hebreus, no capítulo 4, aleluia. Em Hebreus, capítulo 4, e no verso 1, diz assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Yahweh, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Observe que ele está falando aqui de entrar no descanso. No verso 3, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Yahweh tem dito. Assim jurarei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Yahweh no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Yahweh. O assunto sábado, né, é um assunto que tem dividido muitas pessoas das igrejas evangélicas e de outras religiões também. E eu quero chamar a sua atenção porque existe um espírito enganador enganando muitos líderes religiosos
para não fazerem aquilo que a palavra, as Escrituras dizem. Eu estou lendo Hebreus, que é um livro do Novo Testamento. E a palavra aqui diz, né, que no verso 9, 8, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Observe, que outro dia é esse? É um outro dia em que haveria de vir, né? Haveria de vir efetivamente o descanso. Um dia a partir do qual cada ser humano descansaria. Descansaria enquanto aqui na Terra, e depois que partisse da vida terrena, viveria no descanso eterno. Então, veja, por algum tempo não foi dado o descanso. Agora, para que as pessoas de Israel, porque foi a quem Iarro, o Criador, deu a lei, não esquecesse que haveria de vir o dia de descanso, e esse dia de descanso acontece tanto no dia em que o Salvador veio, como no dia em que a pessoa partir da vida terrena, porque, como vimos neste curso de salvação, a salvação se dá em duas etapas. A primeira etapa é no momento em que a pessoa se converte. Ali sai das trevas para a luz. É uma fase do descanso prometido. A pessoa passa a ter uma identidade radicalmente diferente, deixa de ser cidadão deste mundo e passa a ser cidadão do reino do céu, do reino de Yahweh. Então, veja que esse dia a que se refere aqui é o dia em que começa o descanso. Mas nós já vimos no curso de salvação que a salvação ocorre em duas etapas: conversão e arrebatamento. São as duas fases. Então, só por isto aqui, dá para ver que, vindo o Messias, vindo o Salvador, não cessaria ali a obrigatoriedade de descansar no sábado. Por quê? Perdão. Porque o dia em que o descanso propriamente viria seria com a vinda do Salvador. E, antes disso, eles deveriam guardar o sábado em lembrança, lembrando-se que, assim como Iarro descansou das obras que fizera, aquele que se converter também descansará das suas obras. Isso é muito importante. Eu quero fazer você vir aqui em Gênesis, perdão, em Êxodo comigo, no capítulo 20 de Êxodo e no verso 8, onde diz assim, ó: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Eu quero que você lembre, né, não esqueça, que aqui está dito, nesse verso, que o sábado deve ser santificado pelo povo de Yahweh, né? Pelo povo de Yahweh. Em Hebreus 4:8 diz, portanto, resta um descanso para o povo de Yahweh. E nós sabemos, através da palavra, em vários versículos, que o povo de Yahweh não é só os judeus. É todo aquele que aceitar
as boas novas. Chamo você para Hebreus 4:6, onde está escrito: visto, portanto, que resta entrarem alguns, olha aí, ó, entrarem alguns. Quem são esses? Resta alguns a entrarem. Quem são estes? Presta atenção agora. E que, por causa da desobediência, não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, observa, as boas novas foram anunciadas antes que o Salvador viesse. Os profetas, os livros dos profetas falam para nós sobre o dia em que as boas novas viriam. Porém, as boas novas, a vinda das boas novas, já foi anunciada pelos profetas. Então, se antes das boas novas já era anunciado as próprias boas novas, e antes das boas novas chegarem, já havia sido anunciada a vinda do descanso, que é naquela pessoa que traria as boas novas, é fácil entender daí que, de fato, o descanso de Yahweh na vida do ser humano, aquele descanso que Yahweh teve quando concluiu suas obras, começaria esse deleite, esse regozijo, esse prazer, começaria na vida do ser humano quando ele se convertesse, quando ele desse o primeiro passo da salvação. Então, ele começa a entrar no descanso. Ora, ao povo de Yahweh, que existia antes da vinda do Salvador, era obrigação guardar o sábado. Né? Porque, inclusive, se a gente for ver no livro de Êxodo, no capítulo 31, eu quero ver com você aqui, em Êxodo 31, a obrigatoriedade que foi dada aos judeus, o povo de Yahweh, né, que existia antes da vinda do descanso, em Êxodo 31, no verso, eu vou ler a partir do verso 14, né, onde diz assim: portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá. Analise aqui agora uma coisa muito importante. Uma pessoa com um resto de bom senso teria ou tem reverência, consideração, temor e tremor no que se refere a considerar algo que Yahweh diz que, se os judeus, o seu povo, não considerasse, seria morto, eliminado. Então, é blasfêmia dizer que guardar o sábado é obrigação dos judeus. Isso não é verdade, nós estamos vendo aqui. Aos judeus foi dada a obrigação de guardar o sábado, porém, o verdadeiro descanso viria depois. E duas coisas são importantes. Aquilo que o Pai santificou, nós percebemos, ele no capítulo 15, onde ele diz assim: 6 dias se trabalhará, porém, o 7º dia é sábado de repouso solene. Olha,
solene. Então, repouso solene, santo a Iarro. Como é que pode alguém que diz que é povo de Iarro não considerar que, sendo santo a Iarro, deve ignorar simplesmente? Não, meu amado. Quem disse a você que guardar o sábado é coisa do Antigo Testamento, que guardar o sábado é coisa da lei, que guardar o sábado é coisa para os judeus, está enganado. Ore por esta pessoa, porque ela está enganada por espíritos enganadores, que iludiram alguns líderes de religiões, e principalmente alguns teólogos, para que inseminasse o veneno de Satanás no ensino da pura doutrina, da sã doutrina que está na palavra. Por aqui, pelo que nós já consideramos, já dá para ver que o verdadeiro descanso estava nos judeus em guardar o sábado sendo anunciado. Uma pessoa com um pouco de juízo pode perceber perfeitamente que se aos judeus foi dito que guardasse o sábado porque foi santificado pelo Criador, e quem foi salvo por causa daquilo que Iarro fez através dos judeus, a ponto de fazer com que o entorpecimento deles, né, o ciúme que foi provocado, levou o mundo ímpio à salvação, esses dois fatos são suficientes para que uma pessoa que é convertida e que conhece a verdade perceba que realmente não guardar o sábado é uma atitude de profanação ao nome do Criador, é uma atitude de rebelião, é uma atitude passível de, como diz a palavra, tanto no Antigo Testamento como no Novo, de que não deve entrar no descanso. Em Hebreus, capítulo 4, nós vimos, resta para alguns entrar no descanso. E deixa claro Hebreus que, quando for anunciado o descanso, nós não devemos endurecer o nosso coração. Ora, se é chegado o descanso, e foi no 7º dia que o Pai descansou, pensa mesmo se não é loucura simplesmente ignorar o sábado, o 7º dia. Se você for analisar, o único dia da semana ao qual o Pai deu nome foi o sábado, Shabat, o sábado. Cuidado, porque o cálice da Babilônia, onde foram misturadas coisas perversas para enganar aqueles que se convertem a Yahushua, dentro desse cálice foi introduzida a ideia de democracia, de competição, a ideia de não guardar o sábado, a ideia de guardar o domingo, a ideia de ideologia de gênero, a ideia de religião e muitas outras coisas. Quando lá em Apocalipse está dito que ela misturou, a Babilônia, quer dizer, esse sistema religioso que é oposição a Yahweh, inspirado por Satanás. Quando a palavra diz que ela misturou as coisas para nos enganar e nos entorpecer, para nos embriagar, é com isso que foi preparado o cálice da prostituição. E você pode observar, assim como o sábado, na doutrina da palavra,
foram as outras misturas. Então, Satanás misturou as ideias de não guardar o sábado, de guardar o domingo, para que nós não adorássemos no sábado, porque é o dia de Yahweh. E Satanás não quer, ele faz de tudo para as pessoas não adorarem no sábado, porque o sábado foi santificado. Então, não levar em conta isso é oposição, é ser inimigo do Criador. Ele misturou também a ideia de competição. Observe que, na democracia, é estabelecido uns sistemas políticos de eleições em que a competição é o fundamento, é o instrumento, o insumo, né, ideológico número 1 para acontecer as eleições. É a competição. Os candidatos vão competir entre si. Isso é o que? É a mistura de duas ideias. A ideia de competição com a ideia de democracia. E aí ele misturou, Satanás misturou a ideia de não guardar o sábado, que é oposição satânica a Yahweh, o Criador, com a ideia de guardar o domingo, lançando mão de alguns versículos que tem na palavra, malintencionadamente, maliciosamente, para calar a boca dos que têm o desejo de adorar, porque quem se converte a Yahushua não suporta viver sem adorar. Então, Satanás diz, tá, tu adora, mas adora no domingo, não no sábado. Tá vendo? E isso é o cálice da Babilônia. Como é o cálice da Babilônia, também as ideias de vestes, de enfeites, né, de beijo da boca, de namoro, essas coisas tudo. Tá entendendo? Então, o sábado é profanado quando aquele que é convertido não guarda. Muitas pessoas dizem que a igreja entrará na tribulação. A igreja, os evangélicos, muitos, eu acho que a maioria diz que a igreja vai entrar na tribulação. Vai sim, vai entrar na tribulação. Que igreja? A igreja apóstata, a igreja infiel, a igreja adúltera. Não só vão entrar na tribulação, como todos vão ser degolados, entendeu? Por isso, muitos, sabendo que não estão em fidelidade, aí anunciam que não deve guardar o sábado, que a lei, né, que o Salvador aboliu a lei, como se não precisa mais levar nada em conta. Eu vou dizer uma coisa para você. Nem precisa ser versado na palavra, porque qualquer criança ou idoso de qualquer condição, sabendo que guardar o sábado está escrito pelo dedo do próprio Criador numa pedra, presta atenção, numa pedra, Yahweh, o Criador, lavrou, escreveu que é preciso guardar o sábado. Uma pessoa com um resto de bom senso, com um pouquinho de juízo, verá que, por amor a Yahweh, porque ele diz, amarás, né, a Yahweh, teu Criador, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Então, você ama a Yahweh, você diz que não guarda o sábado e tem coragem de dizer a Yahweh, aquele que escreveu numa pedra com o próprio dedo e o seu poder, que devíamos guardar o sábado. Isso é muito sério, meu irmão. Isso é blasfêmia. E observe que no verso 16, Êxodo 31, 16, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua. Presta atenção. Aliança perpétua. Entenda aqui, presta atenção. O Espírito Santo quer falar ao teu coração. A aliança perpétua é uma aliança que nunca mais encerrará. Isso significa, meu amado, que com a vinda do Salvador, os judeus teriam que continuar guardando o sábado. Então, com a vinda do Salvador, o judeu que se convertesse
continuaria guardando o sábado porque é uma aliança perpétua. Ora, se quem não é judeu também se torna povo de Yahvé, vai simplesmente existir um povo seguindo uma regra e outro povo seguindo outra? Não, meu irmão, de forma nenhuma. Porque em 1 de João 5,3 diz: os meus mandamentos não são penosos, quer dizer, quem se converte tem muito mais condições e, aliás, tem plenas condições de cumprir, de obedecer à lei. Por quê? Porque quem se converte passa a ser orientado pelo Espírito que inspirou a lei. Aleluia! É o mesmo Espírito, não é outro, é o Espírito Santo. Cria juízo em nome de Yahushua. O Espírito Santo habita na pessoa que se converte. Se você é convertido a Yahushua, ao Salvador, lembra que dentro de você habita o Espírito Santo. E ele quer, nessa hora, te acordar para sair dos enganos que as doutrinas malignas nas igrejas evangélicas inseminaram na mente das pessoas de forma enganosa. É claro que as pessoas que estão ensinando que guardar o sábado é coisa do Antigo Testamento, é coisa da lei, é coisa do passado, é coisa de judeu, é claro que eles não sabem que estão enganados. Meu amado, quem está enganado não sabe que está enganado. Só o Espírito Santo pode revelar. Quem está enganado não tem, é inescrupuloso, não tem vergonha, não tem escrúpulo, é cínico e engana outras pessoas também para ter aderência às suas ideias, para ter quem siga consigo no mesmo caminho as mesmas ideias. Você está entendendo? Então, cria juízo. Sábado é ordem do Criador, é santificado a Ele. Como é que você chega para alguém e diz: eu sou convertido a Yahushua, porém, chega a dizer que não leva o sábado em consideração? Se você é convertido, tem uma libertação aí que está precisando em sua vida. Existe uma prisão, mas aquele a quem Yahushua libertar, verdadeiramente será livre. Eu quero testemunhar a você que passei muitos anos da minha vida no meio dos crentes, dos evangélicos, acreditando que realmente eu não precisaria guardar o sábado. Eu fui lavado pelo sangue de Yahushua, eu fui lavado e remido, agora eu estou livre. Isso é engano de Satanás. É engano de Satanás. Engano não procede de homens. Vou repetir. Engano não procede de homens. Procede de Satanás. Outra coisa importante. Uma pessoa que está enganada, ela foi cegada. Ela ficou cega no seu entendimento, porque o engano faz isso na vida da pessoa. Então, repetindo. No sábado, não se deve fazer nenhuma obra, porque a palavra diz que é para descansar, como diz aqui no verso 14, né? Êxodo 31, 14. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá. Olha só. Aquele que o profanar morrerá. Pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. Quem é povo de Yahvé? Você é convertido? É. Então é povo de Yahvé? É. Se não guardar o sábado, não é povo de Yahvé. Você está entendendo? Isso é muito sério. Então, não pode fazer obra
É repouso solene, como diz no verso 15, observa aí. Solene quer dizer todos, de forma unânime, estão com aquele propósito de guardar. E quem são esses todos? É o povo de Iarro. Então, quem é convertido é povo de Iarro. E povo de Iarro solenemente guarda o sábado. Eu guardo o sábado solenemente. Eu, além do descanso físico que eu preciso, você precisa, todas as pessoas precisam, tem o meu relacionamento com ele nesse dia, é um relacionamento especial e guardo solenemente assim. Estamos aqui reunidos para, né, glorificar ele, adorando no sábado, quer dizer. Então, quem profanar morrerá, é uma aliança perpétua e é um sinal para sempre. Vê no verso 17, olha só. Entre mim e os filhos de Israel é um sinal para sempre. Para sempre quer dizer que nunca mais cessará. Por 2 vezes está confirmado isso aqui. É aliança perpétua, é sinal para sempre. Se é para sempre, mesmo com a vinda de Yahushua, o Salvador, os judeus teriam que continuar guardando o sábado. E se é assim, quem se converte também vai ter que guardar. Porque a gente percebe na palavra os princípios, né? Quando fala de determinadas coisas que o pai mandou os judeus fazer, ele diz, e também o estrangeiro que está nas portas, né? Que está sobre, né? Que está na tua casa, também terá que fazer isso aí. Você está entendendo? Então, nós que fomos resgatados das garras de Satanás, através do sangue de Yahushua, né? Que morreu, deu a sua vida e o seu sangue para nos libertar, devemos, no mínimo, ter amor por aquele que nos resgatou, né, pelo seu Pai, e guardar o sábado. Cuidado, porque tem muitas pessoas desavisadas dizendo que o Salvador não guardou o sábado, porque foram os sacerdotes que disseram que ele profanava o sábado. Isso não é verdade. Isso é mentira de Satanás. E Yahushua, no sábado, fez o que era preciso fazer. Qual era a primeira coisa que ele precisava fazer? Fazer os sacerdotes entender que não se deve adorar o sábado, deve-se adorar aquele que criou o sábado. E onde é que estava o erro dos sacerdotes? Eles já estavam, né, entorpecidos quando Yahushua veio aqui. Onde é que estava o entorpecimento deles? Era de querer considerar o sábado como um Deus para eles. A guarda do sábado como sendo algo dessa ordem. E não é isso. Mas eu quero chamar a sua atenção ainda no verso 17. Porque em 6 dias fez Yahu os céus e a terra. E ao 7º dia descansou e tomou alento. Quero chamar a sua atenção aqui. Tomou alento. Você sabe o que é tomar alento? É ficar... Eu vou fazer uma comparação aqui para você ter uma ideia. Quando nós fazemos uma refeição prazerosamente, que ali às vezes nós sempre... Aí chega, respiramos fundo, tomamos alento. Quando uma criança mama no peito, que ela fica plenamente satisfeita, ela toma alento. Então, alento acontece nas dimensões da carne, da alma, quer dizer, do corpo, da alma, que é os pensamentos, a consciência tranquila, ficar em paz, estar espiritualmente também em regozijo, em descanso. Tá? Ora, Yahu é espírito, ele é formado de espírito e alma. Ele tomou alento. Como é que um filho dele, porque quem se converte é filho de Yahu. Como é que um filho sabe que o seu pai descansou no sábado e não tem um mínimo de respeito por ele e simplesmente ignora a atitude que o pai fez?
quando esse próprio pai mandou que o seu povo, que é judeus e convertidos, guardasse e santificasse o sábado. Você está entendendo como isso é sério? O filho de Iarro sabe que Iarro tomou alento naquele dia. Descansou, se regozijou, porque concluíra a obra. Então, um filho de Iarro, um filho criador, que é a pessoa que se converte a Yahushua, deve se lembrar que a sua carne precisa de alento, precisa de descanso físico. E o sábado tem não somente esse propósito, mas de se descansar. Você sabe de uma coisa? Até a lei dos homens dá direito, em todos os países do mundo, dá direito do trabalhador ter o dia de descanso e o dia de alento com a sua família. Observe. E um filho de Iarro chegará a um ponto de dizer que foi abolido esse negócio. É obra de Satanás esse ensino maligno que está sendo dado por aí. Sai dela, povo meu, diz a palavra. Sai desses enganos, porque o arrebatamento está próximo. Lá em Hebreus, nós percebemos. Vamos em Gênesis, né? Porque é tremendo a instituição do sábado no livro de Gênesis, capítulo 2. Para você ter uma ideia de como Satanás está enganando os crentes na terra. Gênesis 2, verso 1 em diante. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. O seu exército quer dizer tudo que está no céu, tudo que está na terra. Verso 2. E havendo Iarro terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Iarro o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra, como Criador fizera. Observa, mais uma vez, o filho de Iarro saber que o pai, que não se cansa, que não precisa de repouso físico, ainda assim guardou o sábado. E ele, como filho, saber que o pai, se o pai que não precisava de descanso físico, guardou o sábado, muito mais ele, o filho de Iarro, que precisa de repouso físico. Porque quando o Criador fez os céus, a terra, ele já sabia que o homem ia pecar, que o homem ia desobedecer. Por isso já fez dia e noite, porque sabia que o ser humano ia ter sacrifícios, seu corpo, por causa do pecado, o seu corpo se cansaria e teria que descansar. A prova disso está na palavra, quando ela diz que depois que nós sairmos da vida terrena, lá na glória, não haverá dia nem noite. Por quê? Não haverá noite? Porque as pessoas não vão precisar descansar. Lá vai ser fogo eterno, vai ser energia eterna, vai ser disposição constante. Você está entendendo? Então, é preciso ler a palavra e, principalmente, ouvir o Espírito Santo nesses dias, nesses momentos finais, para se libertar desses enganos malignos. Então, vê que Iarro, o Criador, ele descansou. Mas não foi descanso físico, descanso alento, descanso no sentido de ficar satisfeito com o fato de ter feito toda a obra. Observa uma coisa. Ele criou o planeta Terra para o ser humano nele viver. A pessoa saber que aquele que criou um planeta para ele viver nele descansou no sábado e ignorar esse sábado, isso é desobediência, isso é rebelião.
Ele criou os animais, as ervas, os rios, tudo para que desse sustentação às necessidades da humanidade. Como é que um filho de Yahweh, sabendo que lá em Romanos, capítulo 1, o próprio Criador diz que aquele que não levar em conta a verdade, ou seja, não conhecer os seus atributos invisíveis através das coisas criadas, né, e simplesmente ignorar o sábado, isso é miopia espiritual. Precisa realmente de ouvir o Espírito Santo para ele esclarecer a verdade. E ele está me usando aqui para trazer o ensino que você precisa. Correção, repreensão, da forma como ele quer. Então, veja que coisa maravilhosa, né? Então, em Gênesis, acabou o céu e a terra, mais do que isso, os exércitos que nele existem, descansou de toda a obra que fizera, abençoou e santificou, como está no verso 3, Gênesis. E abençoou Yahweh o dia 7, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como o Criador, fizera. Abençoou e santificou. Agora, preste atenção. Preste atenção. Presta atenção. Em nome de Yahushua, eu te peço. Tu saberes que o dia de sábado, vamos deixar de lado a lei, vamos deixar de lado os judeus, vamos deixar de lado as ordenanças do Antigo Testamento. Mas a pessoa se tornou filha de Yahweh quando se converteu. Olha só, saber que o seu pai, antes mesmo de existir, olha só, antes de existir isso aqui, antes de existir a lei, o Criador santificou o dia de sábado. Aí o filho de Yahweh, o filho do Criador, abrir a boca ainda para dizer que a lei veio e Yahushua veio para cancelar o sábado. Isso é cegueira, meu irmão. Tu estás enganado por Satanás. Não foram homens que te enganaram, foi Satanás usando homens. Por isso, não fica com raiva. Perdoa aqueles que te ensinaram isso aí e vai na palavra. A Bíblia mostra tudo. Então, o teu pai, se tu dizes que és filho do Criador, pois o teu pai, antes que a Bíblia existisse, muitos milhares de anos antes, o pai descansou das obras que fizeram. No 7º dia, ele criou o céu, criou a terra, criou tudo isso, criou... Agora, imagina só. Você é filho de Yahweh, é filho do Criador, agora presta atenção. O Criador fez todo o mundo por causa de ti, para ti. Porque lá em Gênesis 1:28 diz que é para nós governarmos tudo que há no planeta Terra. Ele fez para ti. E ele fez o sábado para ti, para tu teres o prazer de, nesse dia, desfrutares da intimidade com ele, da presença dele, desfrutar do poder dele, do amor dele. Aí abrir a boca para dizer que não, que arrumar argumentos para dizer que não precisa de desfrutar desse amor, desfrutar dessa presença, num dia que ele santificou e designou para esta finalidade. Isso é rebelião, meu irmão. Te arrepende. Em nome de Yahushua, eu te peço. Te arrepende. Mas eu ainda quero ver com você uma coisa muito importante na palavra, o livro de o livro de Êxodo, capítulo 20. Ainda quero ver uma coisa importante com você. Em Êxodo 20, no verso 11, olha o que está dito. Porque em 6 dias fez Yahweh os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há.
e ao sétimo dia descansou. Por isso, Iarro abençoou o dia de sábado e o santificou. Ele abençoou o dia de sábado e santificou, não foi para os judeus, foi para o povo dele. Se você diz que é filho de Iarro e não se considera povo dele, está enganado. Já é outro engano que está em tua cabeça. Então, ele santificou e abençoou para o povo dele. Observa que ele não cobra isso de quem não é povo dele. Ele só vai cobrar de quem é povo dele. Por quê? Porque os que não sabem estão na ignorância. Estão na ignorância. E você, agora chegou a hora de dizer para você que não guarda o sábado, sabe por que você não guardou o sábado até hoje? Porque você está na ignorância. Espero que tenha saído agora, né? E que a partir de agora você decida efetivamente cumprir aquilo que está na palavra do nosso Criador, na palavra dos evangelhos. Então, o evangelho, em momento nenhum, o Novo Testamento, em momento nenhum, diz que o sábado foi eliminado dos mandamentos. Nos evangelhos, no Novo Testamento, em momento nenhum, estão cancelados os ensinos da antiga aliança. Apenas alguns que o próprio Filho do Criador, o nosso Salvador Yahushua, fez mudanças. Por quê? Porque no Antigo Testamento estavam previstos alguns acontecimentos com a vinda dele, do Salvador. Então, não faz mais sentido as ordenanças, sacrifícios e outras coisas, isto sim. Mas o Filho do Criador deixou claro, o Novo Testamento deixa claro quais são as ordenanças, os mandamentos em forma de ordenanças, que não faz mais sentido hoje. Por exemplo, matar bode e novilho para apagar pecado, isso não faz mais sentido. Você está me entendendo? E o Salvador, em Mateus 5, também diz, ali estabeleceu mudanças sobre o crime, sobre adultério, sobre outras coisas mais. Mas sobre o sábado, não. Muito cuidado, porque tem uma teologia aí que está dizendo que o sábado é uma ordenança. Nenhum dos 10 mandamentos constitui-se ordenança. Honra pai e mãe, está lá, continua hoje. Não matar, está lá, continua hoje. Enfim, os 10 mandamentos continuam. Não houve alteração nenhuma. Lá está dito que não devemos cobiçar. Hoje também. Nada mudou. Apenas quem está com esse entendimento precisa mudar. Quem vai mudar não sou eu. É o próprio, aquele que criou o sábado. E se você diz que é filho dele, então escute o Espírito Santo. Se não é convertido ainda, converta-se, aí o Espírito Santo virá habitar em você, e se você der ouvido e obedecer ao que o Espírito Santo falar, chegará ao pleno conhecimento da verdade. Louvado seja Yahweh, em nome de Yahushua. Assim seja.